Na porção dessa semana, a gente vai analisar uma construção sintática um pouco estranha da Torá e ver como isso ensina sobre diferentes modos e estilos de vida que a gente pode ter. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Vamos começar já do começo mesmo, vendo o primeiro versículo dessa paraxá, que é onde aparece a construção sintática estranha que eu falei. Então é o versículo 28 do capítulo 47 do Gênesis, que dá nome a essa paraxá, né? Vayehi, porque vai falar que Jacó viveu 17 anos no Egito. Então vamos lá, eu vou projetar na tela, se você quiser veja na sua Torá. Gênesis 47, 28 diz o seguinte: Vayehi Yaakov be'eretz Mitzrayim, e Jacó viveu na terra do Egito, Shva Esre Shana, 17 anos. Vayehi Yemei Yaakov, e foram os dias de Jacó, Shnei Hayav, os anos de sua vida. Esse é um jeito que a Torá tem de falar quanto ele viveu no total. Sheva Shanim, 7 anos, Ve'arbaim Umeat Shana, e 40 e 100 anos. Bom, já deu para perceber qual é a construção linguística meio estranha, né? 7 anos, 40 anos, 100 anos. Na verdade, a rigor, vamos começar a analisar, dividir os anos de vida de alguém em unidade, dezena e centena nem é tão estranho. Isso é feito na Torá algumas vezes, tá? Só que tem algo aqui um pouco mais estranho. Se a gente pegar, por exemplo, quando a Torá vai falar dos anos de vida de outros patriarcas e matriarcas, a ordem é invertida. Vou dar um exemplo que é o mais clássico, da Sara. Aliás, tem uma porção que chama Hayei Sarah, né, justamente também a vida de Sara, é a mesma raiz daqui do Vayehi. Vai falar quantos anos a Sara viveu, e a Torá faz essa mesma divisão. Só que lá a Torá diz o seguinte: a Sara viveu 100 anos, 20 anos e 7 anos, para falar 127. Só que veja, ela foi do maior para o menor, né? Centena, dezena e unidade. E aqui no caso de Jacó, na porção Vayehi, é o contrário. Então vamos lá ver de novo, olha só o que ela diz. Sheva Shanim, 7 anos, Ve'arbaim, e 40, Umeat Shana, e 100. Então foi o oposto, né? Foi do menor para o maior. E aí a gente vai começar a ver o que o Zohar explica, que na verdade não é necessariamente do menor para o maior, quer dizer, não deveríamos chamar assim, mas está indo do detalhe para o geral. Enquanto com os outros patriarcas e matriarcas está indo do geral para o detalhe. O que o Zohar está querendo dizer? O Zohar começa explicando que existia uma diferença no tipo de insight profético, vamos chamar assim, que Jacó tinha em relação aos outros patriarcas. Os outros patriarcas trabalhavam do geral para o detalhe, e Jacó trabalha do detalhe para o geral. Tentando explicar um pouco mais o que acontece, o Zohar explica que a diferença entre eles era mais ou menos do seguinte modo. Uns estavam vendo como se fosse você olhar através de um vidro limpo, através de uma janela, tá? Você olha, tem a sua visão. No outro caso, é como se você estivesse olhando através de um espelho, não através de um vidro limpo. Bom, qual que é a diferença, se a gente começar a entrar aqui nos meandros da coisa? No vidro, o que significa? Você olha direto, né? A sua visão atravessa, vamos dizer assim, o vidro, você olha para frente e vê o que está do outro lado do vidro. No espelho, você não está olhando direto, você está olhando refletido e você está olhando para trás, não para frente. Então essa é a diferença que tinha entre Jacó e os outros. Deu para entender? Duas diferenças, tá? Os outros iam do geral para o detalhe, Jacó ia do detalhe para o geral. E os outros viam através da janela e Jacó via refletido. Bom, vamos começar a entender o que é tudo isso, refletido, direto, geral, detalhe, na nossa vida. Bom, daqui a gente vai entender então que existem 3 níveis de viver. Eu falo níveis de propósito porque são hierárquicos, tá? Poderia falar 3 modos de viver, mas eles têm uma hierarquia entre eles. Então, você teria como ver, tem um modo que é antes ainda de ser vidro ou espelho, e aí os níveis vidro ou espelho. Vamos ver o que eu estou falando. O primeiro nível de viver, segundo o Zohar, vai ser o seguinte: a gente pode viver a minha vida, a nossa vida, focada em viver nos detalhes. O que significa isso? Eu vou ver a minha vida em fragmentos, a minha vida em partes. Por exemplo, são pessoas que vêm assim, aqui eu sou pai, aqui eu sou mãe, aqui eu sou engenheiro, aqui eu sou um aluno. E em cada parte da sua vida você está tentando dar o seu melhor.
Quando você está se vendo como pai, vou tentar ser o melhor pai. Quando eu estou me vendo como meu profissional, sou o meu melhor profissional. Como aluno, meu melhor aluno. Tá? Você se vê fragmentado, você se vê em detalhes. E aqui diz o Zohar para nós que podem surgir conflitos. Porque às vezes esses detalhes, essas partes, você fala assim, será que eu devo ser melhor marido ou melhor pai? Para minha mulher eu sou um marido, para o meu filho eu sou um pai. E aí? Né? Eu sou melhor marido ou melhor pai? No caso feminino, eu devo ser uma melhor mãe ou uma melhor esposa? Percebe? Nesse modo de viver, esse primeiro nível hierárquico, sua vida então é cheia de detalhes, tá? E mesmo os eventos da sua vida são vistos assim. Então se alguém perguntasse para essa pessoa, me conta aí como foi seu dia. A pessoa falaria, eu fiz A, eu encontrei B, eu fui no C, né? E aí a pessoa até pode falar, no momento A eu tive que agir assim, eu estava com tal humor e eu agi desse modo. Para encontrar o B, quando aconteceu lá no meio do dia, eu fui assado, eu já estava de outro humor. Quando estava no C, eu já estava de outro modo. Dá para entender, né, o que eu estou falando? A sensação dessa pessoa, quem vive nesse nível, é de que são então milhões de detalhes, tá? E todos desconexos entre si. Eu não vejo todos como uma coisa só, como parte de um quadro maior. A minha vida realmente é vista fragmentada. Ver a coisa, começar a ver, como algo parte de um todo maior, começamos a entrar no segundo nível, que já é um pouco mais elevado, como eu falei, é uma hierarquia. Então, num segundo nível, o que acontece? A pessoa já vê vários detalhes na vida, claro, né? Que aliás é o nível básico que todo mundo tem, mas de vez em quando eu começo a entender a conexão entre diferentes detalhes. Então, por exemplo, eu encontrei essa pessoa nessa hora justamente porque eu tinha perdido o ônibus. Se eu tivesse pegado o ônibus, eu não tinha encontrado a pessoa. Você começa a fazer conexões, né? Ou outro exemplo, eu não consegui pegar meu voo naquele dia, naquele momento, porque justamente foi naquele dia que um homem tocou a campainha, me atrasou, aí o trânsito estava mais caótico, eu não cheguei no aeroporto. Percebe? Eu vejo detalhes, mas eu já começo a estabelecer conexões entre eles. Eu começo a ver como é que um detalhe A juntou com o B, com o C e me levou até chegar no D. Percebe? Então vou dar um exemplo mais prático, para ficar mais claro. A pessoa olha, hoje eu tô casado porque aconteceu isso, isso e isso lá no passado. Porque eu entrei na faculdade eu conheci fulano aconteceu e pronto, casei. Né? Ou a pessoa percebe, eu cheguei nesse emprego porque lá no passado eu fiz essa escolha, aconteceu aquela outra coisa, depois aquela outra, e aí foi que eu cheguei no emprego. Percebe? Então aqui eu passo a ter uma percepção um pouco maior, né? Um pouco mais ampla da coisa. Eu passo a ter uma visão um pouco mais holística, podemos dizer assim. Essa pessoa no segundo nível, ela passa a ter a percepção, inclusive, de que se eu quero chegar em algum lugar, algo geral, né? Eu preciso dos passos menores. Eu preciso passar pelo detalhe A, B, C. Ela começa a ter essa consequência na sua cabeça. Por fim, o terceiro nível, o mais elevado, é quando eu já vivo com isso totalmente integrado e a perspectiva vai mudar. O que eu quero dizer? Eu já vivo com um objetivo, com um propósito, eu sei onde eu quero chegar, tá? Eu quero viver em nome disso, né, de chegar nisso, e agora para chegar lá eu vou usar todos os detalhes da minha vida para me levar onde eu quero. Tá? Não é assim, apenas de vez em quando eu vou entender como é que os detalhes me levaram no geral. Mas eu vou começar a entender o contrário. Como cada detalhe da minha vida pode afetar o quadro geral lá na frente. A qualquer momento e a qualquer circunstância. Então, vamos fazer um resumo, juntando todas as teorias. Primeiro nível de vida. Eu vejo a minha vida caótica, né? São só detalhes, fragmentos, sem nenhuma relação entre si. Num segundo nível, eu já começo a ver como um certo grupo de detalhes me levou para certos princípios ou para certas situações, né? Para certos objetivos. E no terceiro nível, eu vejo o meu propósito primeiro e depois eu tento ver como é que todos os detalhes que eu tenho podem ser trabalhados ou alterados para me levar para esse objetivo. Tudo bem? Então, agora vamos sair dessa coisa de detalhe geral e falar das visões que o Zohar mencionou. Os dois primeiros níveis versus o terceiro são a diferença entre você estar olhando a vida através de um espelho ou através do vidro. Quando eu estou vivendo pelo espelho, tá? E principalmente no segundo nível, o primeiro nível a pessoa praticamente nem tem visão nenhuma, né? Nem de espelho nem de janela, como eu falei. Ela só tem detalhes sem conexão nenhuma. Mas no segundo nível eu estou vivendo pelo espelho. O que significa isso? Significa que eu vivo para frente, mas eu entendo para trás.
Então eu olho para trás, reflito, e é interessante que essa palavra em português é o que o espelho faz, e eu penso, né? Então eu olho para trás, reflito na minha vida e entendo o que me trouxe até aqui. Aí eu olho para trás e falo, nossa, que interessante, né? Essas coisas aconteceram ontem, ano passado, e hoje me trouxeram até aqui. Como eu falei, A, B, C me trouxe até aqui o D. Aí você tem uma sensação, eu tô aqui hoje, tô bem, tô feliz onde eu cheguei, mas eu só entendi como eu cheguei aqui retroativamente, olhando para trás. Na época, quando tudo aconteceu, eu não entendia. Então hoje daqui eu tô olhando pro espelho, eu olho para trás e falo, ah, entendi. Percebe? É um nível mais elevado do que o primeiro, da pessoa que só tá vendo fragmento e não tá vendo nada mais. Mas ainda é um nível baixo se a gente comparar com o terceiro. No nível 3, você está olhando pelo vidro, pela janela, pelo vidro limpo. Aí é diferente do espelho, porque não é mais retroativo. Agora é o seguinte, você olha lá para fora, você fala, eu quero chegar ali, naquela esquina, naquele objetivo, naquela rua, né? Esse é o meu objetivo, e para isso eu vou ver os detalhes A, B, C, como me levam até lá. Deu para entender? Então agora eu não estou olhando retroativamente. É como eu falei, eu olho direto e para frente. E usando o que eu tenho hoje para me levar lá. Então essa é a diferença, voltando ao texto, entre Jacó e os patriarcas. Tá? Entre ir do geral para o detalhe ou do detalhe para o geral. Os patriarcas, o Zohar vai falar para nós, tem o que a gente realmente poderia chamar de profecia. Jacó tem algo que a gente chamaria talvez mais de sonhos. O que é a profecia? Profecia é você ter o propósito e ser claro aonde que eu tenho que ir, aonde que eu tenho que chegar. É olhar pelo vidro. Sonho é quando não está tudo 100% claro, né? Eu não consigo perceber tudo. Mas eu tenho uma sensação, e pode ser pequena, tá? De que tem algo por trás, tem um plano maior se desenvolvendo. Eu não sei bem qual é, repito, eu não entendo, né? Não consigo ver tudo, mas eu sei que tem isso aí. Bom, pergunta que o Zohar vai fazer e que acho legal a gente tentar pôr aqui para nós. Como é que eu faço para ir do nível 2 para o 3? Já estou pressupondo que vocês que estão me ouvindo estão do 2, tá bom? Do 2 para o 3. A melhor prática, segundo o Zohar, é a gente começar a adotar um hábito constante e periódico, de preferência diário, de você olhar para os detalhes e ver para onde eles estão te levando. Né? Em vez de ficar, digamos, sempre tirando atraso, olhar para trás e entender, reverta, né? Passa a olhar hoje os detalhes e para onde eles estão te encaminhando. E aí quando você começa a perceber para onde esses detalhes estão te levando, você fala, ah, então tá dando para ver que meu propósito, meu objetivo é por aqui. Talvez assim você chegue inclusive, diz o Zohar, no seu tikkun, na sua missão de vida. Né? Você começa a perceber por que os vários fatos da sua vida parecem estar te encaminhando todos numa direção. E aí você fala, bom, então é porque eu tenho que ir para lá. Eu começo a entender coisas do tipo, o universo está me encaminhando por aqui, por aqui, por aqui. Ele me mandou isso para que eu caia aqui, ele me mandou isso para que eu caia ali. Percebe? Então, eu vejo, o universo me enviou A, B, C detalhes, é porque a minha direção é essa, é porque eu preciso ir para cá. Então, em vez de eu ficar esperando chegar num lugar e depois perceber por que eu cheguei, vamos tentar reverter o jogo. Como eu falei, a melhor coisa é você talvez criar uma rotina disso. E aí eu recomendei até diariamente. Toda noite, tenta repassar o seu dia. O que aconteceu hoje no meu dia? Por que tais e tais detalhes apareceram? Me encaminharam para onde? Quando eu começo a ter essa percepção, eu começo a fazer essa transformação importantíssima de um nível 2 para um nível 3, o que diferenciaria, inclusive, então, Jacó para os demais patriarcas. Uma boa semana a todos, Shavuot Tov e tudo de bom.